Esse é o boletim especial para divulgar as medidas referentes à contenção da pandemia de coronavírus em Bauru. O prefeito Clodoaldo Gazeta editou o decreto de calamidade pública na cidade. A medida foi publicada em Diário Oficial do dia 29 de março, em edição especial. A Prefeitura elaborou ainda 3 novos decretos. Um deles tem como objetivo detalhar como deve ser o funcionamento de atividades comerciais na cidade durante o período de quarentena. A medida tem validade até o dia 7 de abril. O documento também especifica como deve ser organizada a circulação de pessoas em supermercados e estabelecimentos essenciais. Bom, para conversar conosco sobre a pandemia de coronavírus em Bauru, seus efeitos e o trabalho dos vereadores no momento em que é necessário dar respostas às demandas da população, nós falamos por telefone pela TV e Rádio Câmara Bauru, com o presidente da Câmara Municipal, vereador José Roberto Segala. Presidente, obrigada por ter aceito o convite para conversar conosco. Sem sombra de dúvida, Lidiane, é um dever que a gente tem de prestar contas, de dar satisfação à nossa população do trabalho que a gente vem fazendo. Aliás, eu queria destacar o trabalho que a TV e a Rádio Câmara estão fazendo. É um trabalho muito importante de divulgação séria, de divulgação equilibrada, de divulgação honesta e principalmente de uma utilidade pública muito importante. Parabéns a vocês que estão aí em plantão, se dedicando, fazendo esse trabalho, porque esse trabalho vai ajudar muita gente. Lidiane, em relação aos decretos do prefeito, eu devo dizer apenas o seguinte: o prefeito está numa situação muito difícil. Eu repeti outro dia uma fala dizendo que na história de Bauru, acho que nenhum prefeito enfrentou uma situação como essa. Nem mesmo na época em que aconteceram guerras mundiais. As guerras mundiais não atingiram a cidade de Bauru diretamente. Um ou outro bauruense esteve presente como convocado, mas a cidade de Bauru não conheceu os efeitos de uma guerra. Portanto, pela primeira vez na nossa história, nós estamos vendo o prefeito ter necessidade de enfrentar uma situação absolutamente inusitada. Então, esse não é o momento de criticar, esse não é o momento de dizer se está certo ou se está errado, até porque ninguém, absolutamente ninguém, sabe exatamente o que é o certo. Todos nós achamos alguma coisa. Nós podemos achar que assim seria melhor, que assado seria melhor, mas isto não vai fazer com que o prefeito não tenha que tomar decisões. As decisões terão que ser dele necessariamente. Então, o que eu estou observando é que o prefeito está procurando seguir determinações que são exaradas de alguns setores do governo federal e também do governo estadual. Vamos esperar para ver primeiro e torcer para que estas coisas produzam resultado efetivo, que estas decisões sejam boas para a população e que nós depois saibamos enfrentar as consequências, né, os efeitos indiretos que resultarão disso, ou seja, aquilo que a gente costuma dizer em relação à doença, os efeitos colaterais, né, vão ser muitos e nós temos que também enfrentá-los, só que no momento em que tivemos oportunidade de fazer isto. Presidente, sempre é reforçado aqui pelos parlamentares a necessidade de se ampliar o diálogo com o Executivo aí sobre os mais diversos aspectos e sobre os mais diversos assuntos e projetos. Nesse momento não é diferente. Os vereadores têm costurado alguns diálogos com o prefeito, com a Secretaria de Planejamento e pedindo aí que o Gazeta intermedie também o diálogo com o governo do estado, já que governador e prefeito são do mesmo partido. É importante reforçar, e a Câmara, nesse sentido, pode auxiliar, já que está em contato com diversos setores da população, recebe demandas das pessoas que estão sentindo os efeitos diretos da pandemia em suas vidas, em seus trabalhos. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, Lidiane. É só a gente parar para pensar.
muito embora o prefeito, assim como os vereadores, tenha sido eleito pelo povo, a verdade é que quem representa de fato o povo é o vereador. O vereador é colocado na Câmara para ser a voz da população. Ele necessariamente acaba acolhendo todos os pleitos que chegam até ele por conta das observações que as pessoas que têm contato com o vereador fazem. E cada vereador, nesse momento, está sendo muito procurado, muito. Eu posso dizer, porque eu também estou sendo muito procurado por todos os meios, por telefone, por WhatsApp, por e-mail, é o tempo todo. Eu outro dia comentei que eu atravessei o dia todinho sem conseguir ler o jornal, porque não parava o telefone, não parava de responder coisas pelo WhatsApp. A minha vida também continua, porque eu tenho atividades, eu sou professor, eu tenho que dar aulas online, eu tenho que atender os alunos quando eles têm dúvida a respeito da aula. Então, o meu dia acaba ficando extremamente ocupado. E eu noto que os outros vereadores também estão nessa situação, trabalhando muito. Já pedimos várias vezes ao prefeito que nos ouça, que nos dê a oportunidade de levar até ele essas considerações que nós estamos recebendo de vários segmentos, inclusive de entidades representativas de áreas importantes dentro da cidade de Bauru. O prefeito, na medida do possível, tem acolhido no sentido de nos ouvir, né? Ele tem feito com que algumas das nossas reivindicações cheguem até ele. Nós não temos sentido ainda o prefeito acolhendo no sentido de concordar com elas, no sentido de atender. Eu tenho dito que o prefeito tem nos ouvido do verbo ouvir, mas não temos tido a oportunidade de verificar um convencimento da parte dele. Ele continua fechado na tomada de decisões dentro de um grupo que ele denomina comitê e que é o grupo que ele normalmente ouve. Nós já conseguimos um resultado mais ou menos bom quando pusemos a nossa vereadora doutora Thelma participando desse grupo de tomada de decisões. É pelo menos uma representante da Câmara, mas a doutora Thelma não é a única que recebe essas reclamações, essas observações, esses questionamentos que chegam a cada vereador. E o vereador fica evidentemente desesperado porque, para que ele possa responder a quem o procura, ele precisa de uma resposta do Executivo. E tem que receber essa resposta, tem que haver um canal de comunicação permanente em que a gente consiga que, se não for diretamente o prefeito, que seja alguém que fale em nome dele e que devolva ao vereador a informação necessária para que o vereador a retransmita a quem o está procurando. Esse é um pleito permanente. Nós estamos o tempo todo pedindo para sermos ouvidos, pedimos para sermos envolvidos também na tomada de decisão, porque, afinal de contas, Bauru não tem um poder só. Bauru tem, no mínimo, 2 poderes, que são o Executivo e o Legislativo. O Judiciário só toma decisões se provocado. Então, o Judiciário eu deixo ele momentaneamente de lado, mas o Executivo e o Legislativo teriam que caminhar de mãos dadas, teriam que caminhar realizando juntos o enfrentamento dessa crise. Bom, nós estamos conversando por telefone com o presidente da Câmara Municipal de Bauru, vereador José Roberto Segala, para a TV e para a Rádio Câmara. Presidente, importante ressaltar aqui para quem nos acompanha também que, embora o Legislativo Municipal esteja sem suas atividades presenciais para evitar as aglomerações, ao mesmo tempo os trabalhos continuam sendo realizados, os vereadores têm atendido a população pelos seus canais de comunicação, o diálogo com o Executivo tem sido estimulado, incentivado sempre que possível, e a Câmara continua divulgando o seu trabalho, não só pelos nossos canais TV e rádio, mas também pelo portal. É exatamente isso. Quem pensa que a Câmara está parada, está enganado. A Câmara está fechada no sentido físico, ou seja, não é possível
adentrar a Câmara nesse momento, até porque os vereadores não estão lá e temos apenas alguns funcionários dentro da casa fazendo alguns serviços que não conseguem ser feitos à distância. Outros funcionários estão trabalhando naquilo que se chama home office, ou seja, estão trabalhando em casa. Mas ninguém está parado, Lidiane. É bom observar que nós temos visto as entrevistas, visto e ouvido as entrevistas que os vereadores estão dando, o que demonstra que todos eles estão envolvidos nessa crise que nós estamos atravessando. Todos nós estamos, de um modo ou de outro, participando dela, ainda que indiretamente, mas participando, ajudando a esclarecer determinadas coisas, levando, como eu disse, algumas reivindicações, ouvindo principalmente aqueles que fazem contato conosco. Então, a Câmara, ela continua ativa. A rádio e a TV Câmara estão fazendo um trabalho maravilhoso de divulgação dessas informações, como eu disse, de um modo sério, de um modo responsável, de um modo honesto, sem alarmismo, sem nenhuma outra conotação que não seja a vontade de levar uma informação útil ao nosso povo. E isso é fruto também desse esforço que todos nós estamos fazendo, não é? Nós estamos mantendo contato direto com os nossos funcionários. Se nós tivermos necessidade, nós vamos fazer sessão. Nós temos a possibilidade de fazer sessão virtual através de videoconferência. Estamos já testando esses instrumentos. É que nós não temos ainda nenhum motivo para uma convocação nesse momento. Entrou um único projeto de lei encaminhado pelo prefeito e, ao mesmo tempo, o secretário da administração, porque é um projeto ligado diretamente à administração, nos informou que não havia pressa na votação, porque o efeito disso aí será para o mês que vem. Então, nós não precisamos convocar a Câmara de imediato, vamos aguardar, verificar se tem mais algum projeto que o prefeito venha a nos enviar e em breve nós vamos reunir a Câmara, seja, como eu disse, através de uma videoconferência ou através de um mecanismo presencial em que a gente tome todos os cuidados para que o isolamento, o distanciamento entre cada um de nós, entre nós e os funcionários, também seja mantido, para a gente colaborar com esse espírito de isolamento social que, no momento, é o que predomina na nossa sociedade. Por decisão dos nossos governos, é isso que vem sendo feito e é isso que nós temos que respeitar. Mas tenho certeza que a Câmara está absolutamente ativa, absolutamente acompanhando tudo, tomando conhecimento de tudo, observando e, na medida do possível, tentando ajudar a resolver esse problema o mais rápido possível. Bom, esses são os apontamentos e os esclarecimentos do presidente da Câmara Municipal de Bauru, vereador José Roberto Segala, conversando com a TV e Rádio Câmara por telefone e colaborando conosco nesse papel de informar e levar conteúdo mais sério, científico possível à população. Presidente, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Lidiane, continuo desejando um excelente trabalho para vocês, que vocês permaneçam nessa linha que estão fazendo. A cidade vai agradecer a vocês pessoalmente depois por essas informações que estão sendo levadas a eles. É sempre conveniente lembrar que os nossos sinais hoje atingem a toda a população. Qualquer pessoa que tenha um televisor em casa, tenha uma antena, está recebendo o nosso sinal. Então, nós estamos atingindo realmente toda a população de Bauru e isso é muito importante. Obrigada, presidente, mais uma vez e ótimo dia. O mesmo para vocês. Bom, os trabalhos das comissões especiais de inquérito instaurados na Câmara Municipal de Bauru estão paralisados. Os vereadores investigam o andamento das obras da estação de tratamento de esgoto e também irregularidades na Coab, a Companhia de Habitação Popular de Bauru.
Audiências públicas e sessões solenes também estão suspensas, assim como o atendimento presencial nos gabinetes. Os cidadãos que quiserem acionar os parlamentares bauruenses devem fazê-lo pelo telefone, pelo e-mail ou pelas redes sociais. A lista completa com os contatos dos gabinetes da Câmara está disponível no portal bauru.sp.leg.br. Nós voltamos a qualquer momento com informações sobre a pandemia de coronavírus em Bauru, seus efeitos para a população e também as ações que estão sendo executadas pelo poder público. Fique sintonizado em nossa programação.